Oi, gente, meu nome é Bruna, sou consultora aqui no Direção e hoje eu vim dar para vocês 5 dicas de como se preparar para os concursos da Justiça do Trabalho, TRTs e TST. Fica comigo até o fim desse vídeo porque a última dica é a mais importante, tá bom? Então, antes de começar, eu gostaria de pedir para que você deixasse o seu like, curtisse e compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas possível, para que elas tenham acesso aí também a dicas preciosas de como conseguir ser aprovado em tribunais, mais especificamente em tribunais da Justiça do Trabalho. Aqui embaixo a gente tem um link que vai te levar diretamente para os cursos do Direção, cursos que nós oferecemos aqui, elaborados pelos melhores professores do mercado. E você pode aproveitar aí a nossa promoção de Black Friday, que vem com condições imperdíveis para quem quer ser nosso aluno. Então, se você tem interesse em se preparar com os melhores, é só vir com a gente que você não vai se arrepender. Antes de começar, é interessante a gente pontuar aqui que a Justiça do Trabalho, né, assim como outras justiças especializadas, como a Justiça Eleitoral, por exemplo, é uma justiça que nos proporciona muitas opções, muitas possibilidades de concursos públicos. A Justiça do Trabalho ela é dividida entre 25 tribunais, contando com o TST. Então, são 25 oportunidades que você tem para passar em um concurso de tribunal. Ou seja, a gente tem bastante chance, bastante oportunidade de se tornar um servidor público federal através da Justiça do Trabalho. Apesar de os órgãos eles serem independentes, né, o TRT1 e o TRT2 e o 3, por exemplo, eles não têm nada a ver com um com o outro, as provas elas são bem parecidas e cobram praticamente a mesma matéria em todos, né? Alguns cobram, por exemplo, raciocínio lógico, enquanto outras cobram administração pública e outras cobram informática, aí a outra já não cobra. Então, assim, algumas matérias são diferentes, mas o escopo ali do estudo principal, ele é igual para todos os tribunais. Então, gente, o que a gente pode usar como primeira dica? A primeira dica é uma dica mesmo de coach, eu diria, né? Que é o quê? É você tomar a decisão, é você se decidir por fim a estudar para a Justiça do Trabalho, né? E, na verdade, para concursos em geral. Essa é, com certeza, a etapa mais importante da sua preparação, né? Porque muitas vezes a gente está tão atarefado, preocupado com outras coisas da nossa vida, e a gente acaba deixando meio que os estudos de lado, a gente acaba deixando o sonho de ser servidor público para depois, né? E o concurso não espera, gente. Enquanto você está pensando aí se você deve ou não deve começar a estudar, muitos já estão estudando. Então, assim, não perca tempo. Uma coisa muito legal de você pensar é qual é o motivo de você querer ser servidor público, o que faz você acordar todos os dias e querer estudar para passar num concurso, né? É estabilidade, é, sei lá, querer dar uma volta ao mundo, é querer dar uma estabilidade para sua família, conseguir realizar os seus sonhos. É muito interessante se você conseguir colocar isso num papel, sabe? Você materializar os motivos pelos quais você quer estudar para o concurso. Quando eu estudava para TRT, eu fiz isso, eu fiz um mural de inspiração, digamos, e ali naquele mural eu coloquei várias coisinhas que eu considerava sonhos que eu realizaria depois de ser aprovada no TRT. E agora eu tô realizando esses sonhos. Então é muito gostoso também a gente ter essa motivação, né? A gente colocar ali e perceber o motivo, o que que a gente quer, por que que a gente quer aquilo. Isso move a gente, é muito interessante e eu acho que você também deveria fazer. Então, essa seria a primeira dica, tá? E eu considero a mais importante, porque sem você ter essa motivação de estudar, de começar, os outros passos não servem para nada, né? A segunda dica, antes mesmo de você começar aí o seu planejamento de estudos, é você dar uma olhadinha em como as bancas costumam cobrar as matérias na prova, tá? Existe ali várias dicas do que você pode pegar para você pode ver de mais interessante e importante
para que na hora de você estudar, de fato, de você pegar o material e estudar, você conseguir visualizar naquele material já o que mais cai e você pode fazer anotações, grifar, porque você sabe que aquelas partes são importantes, porque você já viu nas questões. Então, é muito interessante fazer isso. Muita gente não faz isso, né? A minoria dos concurseiros olham questões antes de começar a estudar. Geralmente as questões são feitas depois, mas essa é uma dica de ouro para quem quer estudar focado no edital, focado no material, tá? Se você tá, por exemplo, de olho em algum tribunal específico, eu quero estudar para o TRT3. Veja as últimas provas, o que mais costuma cair, o que a banca cobra, o tipo de pegadinha, tudo isso é imprescindível para que você tenha muito mais vantagem do que os seus concorrentes na hora da prova, porque você já vai conseguir pegar até os macetes daquela banca, tá? Então, faça isso. Olhe as questões antes, como elas costumam cair, de todas as matérias que você já vai estar, a anos-luz de muita gente. Agora sim, você vai fazer o seu planejamento de estudos, né? Você vai selecionar aquelas matérias mais importantes que você tem certeza que vão cair na prova e, claro, adaptar de acordo com o tribunal para o qual você vai prestar, mas existem algumas matérias que caem em todos os concursos de Tribunal de Justiça do Trabalho, que são português, direito constitucional, direito administrativo, direito processual do trabalho e direito do trabalho. Então, essas 5 matérias você tem que estar dominando até a prova. São as matérias mais cobradas. Aí existem outras matérias que entram em alguns tribunais e não entram em outros, eu acho que eu já comentei, né? Por exemplo, informática, raciocínio lógico, administração financeira e orçamentária, administração pública, são matérias que estão nos editais de alguns TRTs e em outros não. Então veja o foco, mas se você deseja estudar no geral para todos os tribunais e vai seguir aí carreira como concurseiro profissional até atingir sua aprovação em TRT, eu aconselho você a estudar todas essas matérias que eu falei. Então, para você criar esse cronograma de estudos, você vai pegar essas matérias, você vai avaliar o quão você conhece bem esses assuntos, essas disciplinas. Se você já é muito bom em alguma disciplina, você não precisa estudá-la de novo inteira, você pode ali ver os principais pontos, se dedicar às questões, né? E você precisa dar aí uma atenção muito especial para direito do trabalho e processual do trabalho, que são as matérias que mais caem, com mais questões e as mais especializadas, né? Você só vai estudar mesmo para a justiça do trabalho, direito do trabalho processual, se você não tiver, claro, aí estudando para uma magistratura ou promotoria, enfim. Se não for para esses cargos de carreira, você só vai utilizar essa matéria mesmo ali nos concursos de TRTs e do TST, então tenha consciência que vai ser mesmo um estudo um pouquinho mais difícil se você nunca viu essa matéria, mas eu te garanto que é uma matéria, as duas na verdade são matérias gostosas de estudar, não tem nada assim, um bicho de 7 cabeças, mas vai exigir bastante dedicação porque são as matérias mais importantes, tá? E aí você vai fazer o seu ciclo de estudos de acordo com essas dicas que eu dei para vocês, até esgotar todo o edital que você escolheu do tribunal, né, do TRT que você escolheu, e depois fazer uma boa revisão ativa sempre, hein, pessoal? A quarta dica é: tenha um bom material de estudo, tá? Não vá pegar livrinho de banca de jornal, gente, pelo amor de Deus. Dedique um pouquinho ali do seu dinheiro em algo que vai valer a pena, que realmente vai te trazer uma retribuição, tá? E aqui no Direção nós temos os melhores cursos do mercado, cursos focados na sua aprovação. E se você quiser aproveitar as nossas promoções de Black Friday, só clicar aqui no link que você vai ser direcionado diretamente para as nossas páginas de venda e com certeza não irá se arrepender, tá, gente, de adquirir os nossos cursos, que são muito bons, mesmo focados na aprovação. A gente tem vários aprovados em concursos de tribunal aqui no Direção, viu? Que usaram os nossos materiais. Então, vem com a gente que é sucesso, tá? Então, um material de estudos que seja, ao mesmo tempo, completo e sucinto. Parecem antônimos, né, gente? As coisas parecem que não se complementam. Mas
qual é a diferença entre o material sucinto e o material resumido? O material sucinto, ele consegue dizer em palavras mais claras e em menos palavras a mesma coisa do que o material completo. Então, existe a diferença, né, entre o material sucinto e um resumido, porque o resumo, ele conta com os principais pontos de algo. Já o material que é sucinto, que é o material de direção, é o material que é focado exatamente no que você precisa para ser aprovado. Então, pessoal, escolha bem o seu material, um material que tenha questões resolvidas pelos professores, que tenha um apoio para você, né? Uma maneira de você conseguir entrar em contato com os professores para tirar dúvidas, enfim, um material que seja exatamente o que você procura para ser aprovado, porque igual eu falo, a gente, enquanto concurseiro, a gente não tem intenção de ser expert em nada. A nossa intenção é acertar questões na prova. Então, tenha um material que te faça acertar questões na prova, porque é isso que você precisa. Então, chegamos agora à nossa quinta dica, que eu considero a dica mais importante de todas, porque se você não seguir essa dica, todas as outras que eu acabei de falar não vão servir para nada, que é o que, gente? Tenha constância, tá? A constância é a coisa mais importante quando a gente se dedica a algo, se dedica a aprender algo, né? Ninguém aprende nada em um dia, em uma semana. Tá? A gente precisa ter constância, precisa fazer do estudo para concurso um hábito, né? Igual escovar o dente. A gente escova o dente, não pensa que tem que escovar o dente, a gente simplesmente vai e escova os dentes. Estudo tem que ser a mesma coisa. Significa que você tem que estudar todos os dias? Não necessariamente, tá? Mas estude todos os dias que você se propôs a estudar, sabe? Quando você, por exemplo, tá indo pra academia e aí tá aquele dia chuvoso, aquele dia ruim, e você é uma pessoa que tem constância na academia, você não vai deixar de ir pra academia por causa disso, né? Isso aí é uma vitória até, né? A gente se sente assim muito bem quando a gente consegue cumprir os nossos objetivos dessa forma. Estudo é a mesma coisa, gente. Não pare de fazer o que você se propôs a fazer. Se você começou, você termina. Se você decidiu que vai estudar, vá até o fim, tá? Tenha constância. Sempre esteja em contato com a matéria. Mesmo nos momentos ali que você não tiver um tempo 100% focado nos estudos, tem momentos que a gente está ali, por exemplo, lavando uma louça, no trânsito, no transporte público, no consultório aguardando uma consulta, ou até mesmo na academia, utilize esse tempo para estudar. Claro que não vai ser aquele estudo 100% focado, mas você consegue estudar indiretamente ali, ouvindo uma audioaula, vendo uma videoaula, tentando repassar algumas coisas na sua cabeça sozinho mesmo, sem nenhum apoio, e até mesmo fazendo questões em sites de questões, utilizando Anki, por exemplo, que é um aplicativo muito legal para fazer flashcards para você fazer revisão, tá? Então, assim, utilize o seu tempo da maneira mais inteligente que você tiver, enquanto você estiver dedicado aí a realizar o seu sonho de ser um servidor público, mais especificamente um servidor aí de TRT, tá? Então, dedique-se ao máximo a isso, ao seu objetivo. Estudar para concurso, gente, é uma doação. Você doa a coisa mais importante que você tem na sua vida, que é o tempo, né? Então, faça esse tempo valer a pena. Dedique-se com qualidade a estudar para concurso, especialmente aí para ser servidor da JT. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Então, pessoal, vamos recapitular rapidinho aí quais são as 5 dicas, resumidamente, para a gente relembrar? A primeira é tomar a decisão e se comprometer com ela, que é aquele momento onde você decide, vou estudar, e você começa de fato a estudar. Essa é a primeira dica. A segunda dica é você passar o olho ali pelas provas anteriores para que você visualize a maneira que a banca costuma cobrar aquelas questões na prova. E você pode fazer isso com qualquer uma das bancas e qualquer uma das provas, né? Tentar ali observar quais são as questões e o jeito que a banca cobra aquele determinado assunto. A terceira dica é fazer o seu planejamento de estudos.
separar as matérias que você vai estudar, criar um ciclo de estudos, organizar ali as matérias pelos assuntos, contabilizar o tempo que você passa em cada matéria, né? O tempo que você gasta mais ou menos com cada assunto. Então, organizar ali o seu plano de estudos, colocando tanto a parte teórica como a parte de revisão, quanto questões, e colocar as metas também é bem interessante. A quarta dica é ter um bom material de estudos, né? Aquele material focado na prova, um material que não fica ali indo para caminhos que não vão levar a nada, né? Material muito extenso que não foca no concurso. Então, um material que seja ao mesmo tempo sucinto e completo, né? Que você consiga estudar de maneira efetiva, de maneira saudável e consciente, com material de qualidade. E a quinta dica, que é você ter constância, você se dedicar ao máximo a sempre estudar, estar ali sempre em contato com a matéria, não perder esse fio condutor aí dos estudos, né, aí vem tudo junto, né, a motivação, o planejamento, a constância, né, você não perder o fio da meada ali, você realmente ter a constância, aproveitar quaisquer momentos que você tenha livre para conseguir estudar, né? Lembrando que tempo é muito precioso e para nós concurseiros mais ainda. Então, não deixe, né, que nada te atrapalhe nesse caminho. Foque mesmo no seu concurso público, nos seus estudos e tenha constância. Nunca perca o contato com a matéria, que é muito importante. Espero que você tenha ficado curioso aí em saber mais sobre o tribunal, os tribunais regionais do trabalho, sobre o TST, sobre esses concursos que sempre estão acontecendo. O ano passado foi um boom de concurso da Justiça do Trabalho. Há muito tempo não tinha concurso de vários órgãos, de vários TRTs, e o ano passado foi assim realmente o ano dos concursos. Então, você vai ter bastante tempo aí para se preparar. Vez ou outra aí a gente vê concurso saindo. Esse ano a gente teve o TRT-12, o TRT-15. Então, sempre tem concurso da Justiça do Trabalho para você se dedicar. Bom, pessoal, eu acho que essas foram as 5 dicas mais legais assim que eu tinha para falar para vocês em relação aos estudos para a Justiça do Trabalho, tá? Eu, como servidora da Justiça do Trabalho, eu posso dizer que é gratificante fazer parte desse órgão, dessa justiça especializada, que tem um papel social tão importante. Então, você trabalha realmente se sentindo assim realizado, sabe? Você não tá ali só como uma peça para fazer aquela burocracia funcionar. Você percebe que o seu trabalho ali realmente faz diferença na vida de alguém, né? E é muito bom quando você consegue alinhar aí uma estabilidade, um salário bom, com algo que te traz satisfação pessoal, né? Porque nem tudo é só salário. Depois a gente consegue ver isso quando a gente entra no serviço público e a gente começa a ter uma remuneração melhor. A gente vê que existem outras coisas que são importantes também. Eu tenho certeza que você vai chegar nesse ponto de você olhar e falar: nossa, quero realizar mais coisas, quero crescer. É muito bom isso, e quando você passa num concurso, você tem aí esse pensamento, né, que é muito gostoso. Então, gente, se vocês têm interesse em trabalhar na Justiça do Trabalho, saber mais sobre o curso, os nossos cursos que a gente oferece aqui na direção, entre em contato com a gente através do link. Aproveitem as promoções de Black Friday, que a gente está com quase 50% de desconto nas assinaturas do Plano Vitalício, no Plano Ouro, que te dá acesso a todos os cursos de direção. Não vai ser apenas ao curso para TRT não, viu? Você vai ter acesso a todos os cursos e mais um monte de benefícios que só a direção pode proporcionar para vocês, tá? Então, pessoal, eu acho que hoje era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada por vocês ficarem até o fim desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido proveitoso para vocês, que tenham te dado aí uma vontadezinha de estudar para os tribunais regionais do trabalho ou para o TST, né? E se tornar aí um servidor público federal como eu, para ter a estabilidade e a felicidade de fazer parte de um órgão público, tá bom, pessoal?
Peço mais uma vez que você curta e compartilhe esse vídeo com quem tem interesse em estudar para TRTs, tá, pessoal? E tenham um bom dia e estudem bastante aí para serem aprovados no seu concurso dos sonhos. Tchau, gente!